O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. E Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. João 15, 12. Glórias a Deus, graças a Deus pela sua palavra. Então, irmão, é isso. Jesus é a videira verdadeira e Deus, ele é o agricultor. Então, nós somos os ramos e ele é essa videira. E a sua palavra é que nos limpa. Nós somos limpos através da sua palavra. Assim aconteceu comigo. À medida que eu fui me alimentando da palavra de Deus, lendo, meditando, louvando ao Senhor, confessando os meus pecados, eu fui sendo limpa. Ainda estou sendo limpa, porque há muitas coisas que Deus precisa mudar em mim. E assim é. Você não vai virar o santo do dia para a noite. O ideal seria isso. A palavra de Deus, ela vai nos limpando, ela vai nos purificando. O Martinho Lutero, ele disse que a nossa alma, ela pode passar sem qualquer outra coisa. Não somente a nossa alma, mas o nosso espírito. Com exceção da palavra de Deus. E esta palavra é uma palavra que traz vida, luz, pregação de justiça, de salvação, de alegria, de liberdade, de sabedoria, de poder, de graça, de glória e de toda a bênção. Muito além do que temos poder e estima, muito além do que nós possamos imaginar. Então, se você está em Cristo, nova criatura você é, as coisas velhas se passaram. A palavra de Deus diz que você nasceu de novo, você é como um bebê. Então você precisa do leite para se alimentar, assim como um bebê assim que nasce, ele se amamenta, assim é você. Mas veja bem, não fique toda a vida mamando no peito, nem tomando mamadeira. Há um tempo para tudo. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Então há muitas pessoas que se convertem e elas ficam ali só se alimentando da pregação da igreja ou mesmo de internet. Isso aí, irmão, ajuda. Mas a verdadeira transformação na sua vida é a partir da palavra de Deus. Eu vejo isso na minha vida. Cada dia mais a palavra de Deus me transforma. Então você, estando em Cristo, quem vai curar a sua terra? Jesus e a sua palavra. Veja o que diz a palavra de Deus sobre sarar a nossa terra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, já que ninguém pergunta por ela. Jeremias 30:17. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E sereis como os bezerros do cevadouro. Malaquias 4:2. Nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? É o nosso Senhor Redentor Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça e ele é a nossa estrela da manhã.
E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo 23, 25. Então hoje vou ensinar como os demônios se sustentam nas feridas emocionais. Aquelas feridas emocionais causadas até mesmo quando nós ainda estávamos na barriga da nossa mãe. Sim, porque muitas vezes a criança é rejeitada ali na barriga, ou a mãe descobre que o sexo é masculino, mas é uma menina, ela maltrata aquela criança ali na barriga. Minha mãe era uma pessoa que vivia possessa por demônios, e naquela época não existia um varão de Deus que pudesse ajudá-la a pregar a palavra. E ela, quando estava grávida, ela chegava a bater na barriga. E nós todos nascemos com muitas feridas emocionais, principalmente por conta da rejeição. Então, mas antes de eu deixar esse ensino, eu quero dar um testemunho aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Minha irmã, ela tinha se convertido, mas ela não queria largar a fornicação de jeito nenhum. Ela vivia junto com um rapaz. E hoje em dia existe essa frase de Satanás, que amigado com fé, casado é. Isso é uma mentira do diabo. E eu mandei várias vezes os versículos da Bíblia sobre a fornicação, que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Falei para ela que os filhos dela eram filhos bastardos. Os filhos bastardos não herdarão o reino de Deus. Que ela precisava casar, que ela precisava sair desse pecado. Que a mulher sábia edifica a sua casa. E que a mulher, depois que ela se converte, Paulo diz que ela vai santificar o marido. Mas é no tempo de Deus, né? É Deus quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando foi hoje, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que iam se casar. Glórias a Deus, porque ela já está casada junta, né? Na verdade, acho que faz mais de 5 anos. Hoje em dia você vê muitas pessoas assim na igreja. Irmão, isso é pecado. Se Deus te chamar hoje, tu vai perder a tua salvação, porque você não quer fazer um ato muito simples, casar-se. Veja que o casamento é uma aliança. É uma aliança de 3 dobras. É a aliança entre o marido, a mulher e Jesus. Então, um casamento que tem essa dobra aí de 3 cordas é um casamento fortalecido na rocha, porque Jesus é a rocha, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Então, glórias a Deus por essa vitória aí, graças a Deus. E é como a palavra de Deus diz, nas promessas: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a palavra de Deus também diz que a obra que Ele começou, Ele termina. Glórias a Deus, como Deus é bom e maravilhoso o tempo todo. Então, o assunto é como os demônios se sustentam nas feridas emocionais. E como curar essas feridas, né? Para que haja cura interior, para que essas prisões espirituais sejam removidas e para que aquela alma fragmentada seja ali juntada. É somente a palavra de Deus. Ela que tem o poder. Ela que é capaz de penetrar juntas, medulas, ossos, sangue e todos os nossos órgãos. Assim foi comigo. Então você precisa entender que todo ser precisa se alimentar para sobreviver. E os demônios, eles precisam de se alimentar de alguma coisa. E eles se alimentam de uma energia. Essa energia é uma energia negativa. Então você encontra uma pessoa, você diz, mas que pessoa negativa, de energia negativa. Não é ela, é o que está nela. E nós, os seres humanos, nós somos seres humanos trinos. Nós somos corpo, alma e espírito. A palavra alma vem do hebraico, é nepes. Para espírito é ruach, vento, respiração. O homem ele precisa do sopro de Deus em si mesmo. Quando recebeu de Deus, ele tornou-se alma vivente. Agora, quando recebe o Espírito em seu espírito, ele torna-se espírito vivificado. Veja o que diz em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, essas 3 dimensões do homem, corpo, alma e espírito, elas caminham juntas. Quando o espírito está doente, reflete no corpo físico. Quando a alma está doente, reflete no espírito
corpo, no corpo físico, e vice-versa. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5. Então, quem nos santifica, quem vivifica nosso corpo, alma e espírito é Jesus e a sua palavra. Então, uma alma doente, ela vai contaminar todo o resto do nosso corpo. Não somente o corpo, mas o espírito. É por isso que Davi clamou a Deus, para Deus ter misericórdia dele, porque ele disse que em Deus a alma dele se refugiava. Veja o que diz no Salmo 57:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Salmo 156. Já o Espírito é chamado na Bíblia vento, respiração. É com o Espírito que nós louvamos Deus, é com o Espírito que nós invocamos a Deus em oração, em louvores. Veja o que diz a Bíblia: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 156. E o Espírito, ele no tempo certo, ele volta para Deus, porque, como disse Jó, Deus o deu, Deus o levou. Então nós somos corpo, alma e espírito. O corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus, porque Deus o deu, Deus o tomou, Deus o levou. E a alma ou ela vai para o céu, ou ela vai para o lago de fogo de enxofre, feito para Satanás e os seus demônios. A alma é aonde se assentam os desejos, as afeições, o coração, é onde tem a moral. É na alma que está o livre-arbítrio. Veja que Jesus, ele não obriga ninguém. Satanás sim, ele nos obriga, ele nos escraviza. Mas Jesus, ele não obriga a ninguém. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ali eu entrarei e cearei com ele. Ali ele vai permanecer. Mas veja, ele é como aquele vizinho que bate na nossa porta e às vezes a gente diz assim: fala que eu não estou em casa. Mente, né? Veja, ele não nos obriga a nada. Então é na alma que existe aí, que mora o livre-arbítrio. Então na nossa alma, na verdade, está o poder de decisão. E quando nós nos deixamos governar pelo nosso governo almático, então esse governo almático vai mandar no nosso espírito. E na verdade, quando a gente está com Jesus e a gente se alimenta da nossa palavra, é o nosso espírito que manda na nossa alma. Porque a carne para nada serve, né? A carne, ela é apenas um corpo físico. Então o espírito é a respiração, a vida, a força vital da alma. Também é no espírito que temos comunhão com Deus. E através da alimentação desse espírito, com a palavra de Deus, porque ela é o pão que mata a nossa fome, a água que mata a nossa sede, somente ela é capaz de dividir corpo, alma e espírito. Veja o que diz em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja bem, eu digo que a palavra de Deus, ela não somente atravessou minha medula, minha alma, meu espírito, minhas juntas, mas como ela atravessou todos os meus órgãos. Eu digo que a palavra de Deus, ela fez uma verdadeira cirurgia. Ainda está fazendo, né? Nos meus olhos, na minha boca, nos meus ouvidos. Hoje eu vejo coisas que eu não via, graças a Deus. Eu escuto coisas que eu não escutava, graças a Deus. E eu falo coisas que eu não falava, graças a Deus. Então, a palavra de Deus, ela fez realmente uma varredura, uma limpeza, uma faxina. E eu digo que a palavra de Deus, ela limpou o meu sangue e ainda está limpando. Então, na prática, você vê, é muito claro, é muito nítido, irmão. Por isso, irmão, que você aí recém-convertido, você tem que sair do leitinho. Você tem que sair do leitinho, do mingau e ir para comida forte. Aquele feijão com arroz, aquele mocotó,
que quando você comer, você vai assim suar. Aquele suor ali que desce quando a gente está comendo a comida forte, é a limpeza, a nossa purificação. Foi assim na minha vida e será assim na sua, eu creio. Quais são os componentes do espírito? Então todos nós, no nosso espírito, nós temos intuição. A intuição é a percepção espiritual. São aquelas antenas espirituais. Algumas pessoas têm essas antenas espirituais mais antenadas do que outras. E outras já não têm tanto. Comunhão é onde se manifesta a intimidade com Deus. É onde nós ali escutamos Deus, louvamos a Deus, sentimos a presença de Deus. Consciência é a parte do espírito onde encontramos o temor e a sabedoria de Deus. É o lugar de conhecimento do bem e do mal. A mente do espírito é onde há o entendimento, a inteligência espiritual, a sabedoria de Deus. É a parte do espírito onde recebemos a mente de Cristo. Veja o que diz Paulo na carta aos Efésios. Ele diz que para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que o cremos segundo a operação da força do seu poder. Efésios 1, 17 a 19. Veja como é importante nós termos discernimento de espírito e de revelação. Por exemplo, foi o que aconteceu quando Paulo estava num lugar orando e apareceu uma jovem com o espírito de Pitom, de adivinhação, falando assim: esses são os filhos de Deus que estão pregando a boa nova ou a salvação. Ela estava pregando uma palavra boa, só que ela já estava fazendo isso há dias. E a Bíblia diz que Paulo se voltou para ela e falou: espírito de engano, o espírito, sai dessa moça. Eu vou deixar o versículo aqui para você ver. E como ele sabia disso, já que ela estava lá bajulando eles? Através do discernimento da revelação. Então, esse tipo de discernimento, de sabedoria, não estava só para Paulo, está para todos nós. Nós precisamos orar a Deus e pedir, Ele também nos dá. Veja o que aconteceu. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16, 16 a 18. Veja que ela estava falando o quê? Que eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas através do discernimento espiritual, ele viu que era um espírito de adivinhação. É o mesmo espírito que opera hoje dentro das igrejas. Se chama espírito de Pitom. É o espírito de profecias falsas. Enquanto que as verdadeiras profecias, elas vêm da palavra de Deus, esse espírito de adivinhação vem do próprio Satanás. Ele está infiltrado dentro da própria igreja com esse tipo de adivinhação, com esse tipo de engano, para poder manipular, controlar, para poder encher a igreja de membros. E as pessoas vão lá para a igreja, elas não vão mais atrás de uma palavra de Deus. Elas vão atrás daquele engano, daquele espírito de Pitom que opera ali. Eu tenho mesmo uma amiga, eu tenho na verdade uma irmã, que eu clamo a misericórdia de Deus pela vida delas, que elas se dizem profetas e elas entregam essas profecias do mal. Uma vez ela veio entregar para a minha vida e eu repreendi, eu falei: as minhas profecias estão na palavra de Deus. E a mesma coisa, irmão, você precisa falar. Irmão, vou te falar uma coisa. Se uma pessoa vier te entregar uma profecia que não está de acordo com a palavra de Deus e você falar amém, irmão, já era. Esse irmão Derek Prince, ele conta que certa vez ele estava pregando no púlpito e entrou uma mulher do nada e falou para ele assim: olha, eu tenho uma coisa para te falar. Geralmente as pessoas falam assim: eis que te digo. Então ela disse: Deus quer que eu te fale uma coisa. Aí ele olhou assim bem nos olhos dela
Ela falou assim: eu vejo você dentro de um carro e esse carro vai bater, não sei se era numa árvore, alguma coisa assim, e você morto dentro desse carro. E imediatamente ele teve o discernimento espiritual e ele disse: tá repreendida em nome do Senhor Jesus, Satanás. Você não me viu dentro de carro nenhum. Então, irmão, veja a importância de você ter esse discernimento espiritual e não falar amém aí para todo mundo que venha te entregar profecia, irmão. As maiores profecias para nossas vidas, irmão, é a palavra de Deus, irmão. Porque é ela quem liberta, é ela quem salva, quem cura, quem vivifica. Veja o que a palavra de Deus faz por nós e o que a Bíblia diz que a palavra de Deus é para nós. No Salmo 119, eu estava lendo esses dias e fui marcando. A palavra de Deus, ela é um recreio para nós, ou seja, como quando a gente brincava na escola, na hora do recreio. Veja, no Salmo 119, 47. E recrear-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. A palavra de Deus, ela vivifica. No Salmo 119, 50, diz assim: isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. A palavra de Deus, ela também é um consolo. No Salmo 52 diz: lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Irmãos, quantas pessoas hoje estão aí precisando serem consoladas? A palavra de Deus, ela também é música ou um cântico. Veja o que diz no Salmo 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela consola de novo. Veja o que diz: sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Salmo 76. A palavra de Deus é uma delícia, ou seja, como se a gente estivesse assim, saboreando uma sobremesa. Veja o que diz no Salmo 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. A palavra de Deus, ela também não nos deixa confusos. Veja o que diz o Salmo 80. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido, confuso, sem saber o que fazer da vida, sem planos, sem objetivos, sem sonhos. A palavra de Deus, ela também não deixa perecer, ela livra o aflito. Veja o que diz no Salmo 92. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. A palavra de Deus, ela também nos faz mais sábios. Veja o que diz no Salmo 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Quem são os inimigos? Os ímpios e Satanás e os demônios. A palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Veja o que diz o Salmo 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio todo falso caminho. A palavra de Deus, ela também diz que a palavra é mais fina do que o ouro, mesmo o ouro mais refinado. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos, ou seja, é ela que ilumina a nossa vida. No Salmo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos vivifica. De novo, diz aqui no Salmo 107, estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus, ela também é esperança. Quantas pessoas aí não estão sem esperança nenhuma, pensando até mesmo em tirar suas próprias vidas? Veja o que diz o Salmo 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Ou seja, ela é a nossa esperança, a nossa força, ela é a nossa salvação. A palavra de Deus, ela também, ela nos gera temor. Veja o que diz o Salmo 120. O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Grandes homens de Deus de antigamente, eles chegavam a ler a Bíblia de joelhos.
Eu li a biografia do George Muller, que era um homem de Deus, que ele tinha um orfanato com muitas crianças e sustentava aquele orfanato somente com oração. Ele nunca pediu nada a ninguém. Você precisa ler essa biografia, porque vai transformar a sua vida. Ele leu a Bíblia mais de 550 vezes, e algumas delas de joelho. Veja o que é você ter temor pela palavra de Deus. Hoje em dia você vê muita gente aí acrescentando coisas, tirando coisas, quando a própria palavra de Deus diz para nós termos temor pela sua palavra. Nós não podemos acrescentar nada, nem muito menos retirar. Então, continuando, a palavra de Deus, ela também é uma vereda reta, ela nos ajuda a andarmos numa vereda reta, ou seja, nos caminhos certos. Veja o que diz o Salmo 128, por isso estimo todos os preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda falsa vereda. A palavra de Deus, ela é como ouro fino, ela é ouro fino. Veja o que diz o Salmo 127, por isso amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Glórias a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus, ela também dá luz, dá entendimento. Veja o que diz no Salmo 129, maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda, graças a Deus. A palavra de Deus, ela também ordena os nossos passos, para que os nossos inimigos não se apoderam de nós. Veja o que diz o Salmo 133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Ou seja, quando nós estivermos firmes com a palavra de Deus, com o nosso espírito transbordando, os nossos inimigos, Satanás e seus demônios, não vão ter vitória sobre a nossa vida. E nós não vamos ali praticar iniquidades e pecados. Podemos até cair, sim, porque Paulo disse que aquele que diga estar de pé, vigie para que não caia. E se você disser eu não vou cair, aí é que você vai cair, irmão, porque você está aí com orgulho. Nós somos carne, e aqueles que estão em Cristo, nova criatura se alimentam da palavra, para quê? Para ficarem fortalecidos, para não viverem no pecado. Cair nós podemos, nós não podemos vivermos no pecado. A palavra de Deus, ela é pura, ela é verdade, ela é prazer, ela é esperança, ela livra de tropeço, ela dura para sempre. E por fim, no Salmo 162 diz assim: fogo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Veja bem, o que é um grande despojo? Um grande despojo é o que se tem quando você vence uma guerra. Ao vencer uma guerra, os povos ali de antigamente, eles iam lá e eles eram donos de tudo, dos tesouros, dos bens, até das pessoas, dos seres humanos. E ali tudo era deles. Então todo o tesouro que tinha ali naquele reino passava a ser parte daquele reino vencedor. Veja Davi. Davi amealhou vários reinos, vários tesouros. Por quê? Porque Deus era com ele e ele vencia todas as batalhas. Então ele deixou uma grande fortuna para seu filho Salomão, muitos recursos para Salomão construir o templo, e através desses grandes despojos no qual ele vencia as batalhas. Então a palavra de Deus, ela na verdade assim, no meio desses despojos, ali você vai pedindo, orando a Deus e pedindo discernimento ao Espírito Santo, você vai ali só colhendo aqueles tesouros, aquelas pedras preciosas ali dentro daquele tesouro, entendeu? E ele vai revelando. Por isso que nós precisamos orar a Deus antes de lermos a sua palavra. Eu estou lendo a biografia de Martinho Lutero e ele disse que ele não pegava a Bíblia dele, ele não abria a Bíblia dele sem que fizesse uma oração fervorosa para que o Espírito Santo de Deus revelasse a ele ali o que ele precisava aprender. Porque, como a Bíblia diz, que a letra sem o Espírito, ela mata. Então nós precisamos fazer isso. Irmão, eu estou ensinando isso porque eu também estou aprendendo. Quando a gente ensina, a gente também aprende. Quando a gente lê, a gente retém uma pequena parte. Quando a gente fala, a gente retém uma parte um pouco maior.
Quando a gente escuta, a gente retém uma parte um pouco maior. Isso varia de 10% a 20%. E quando a gente ensina, a gente retém 75%. Ou seja, eu estou ensinando, mas eu também estou aprendendo. Então, se você está aprendendo, você também pode ensinar para alguém, porque a sua vida será edificada e você também vai aprender ainda mais. Bem, mas continuando, eu estou ensinando de como os demônios se sustentam nas feridas emocionais e como nós seremos curados. O remédio para nos curarmos e fazer a junção alma, corpo, espírito, curar o corpo como um todo, é a palavra de Deus. Por isso que eu deixei todos esses versículos aqui para você ver a importância da palavra de Deus, porque foi assim na minha. Veja o que diz em João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, ele não quer adoração falsa da boca para fora. Ele busca adoradores em espírito. E é por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando o adorarmos em espírito, nós vamos trazer a energia de Deus ali para a nossa vida. Aquela fonte de energia vai encher a nossa vida, nossa casa e toda a nossa família e aqueles que estão ali ao nosso redor. Então veja que assim como Deus é uma fonte de energia e Ele alimenta através dos nossos louvores, das nossas adorações, das nossas orações, das nossas súplicas, os demônios, eles também são espíritos e também precisam se alimentar. Então, eles não se alimentam de uma boa energia, mas sim de uma energia negativa. Então, quando você diz essa pessoa tem uma energia negativa, ela está alimentando os demônios. Veja que quais são os tipos de energia negativa que serve de alimento para os demônios? Energia de sofrimentos, de pactos, de adoração, de desgraça, de raiva, de ódio, de ira, de medo, de inveja, de ciúmes, de falta de perdão. E assim vai, a lista é extensa. Então, muitas vezes você se aproxima de uma pessoa dessa ou convida ela para a tua casa e ela sai. E às vezes você fica doente, seu filho fica doente. Às vezes você tem uma planta, ela morre. Então, essa pessoa não é ela. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Então, quando você convidar uma pessoa para sua casa, ela não vem sozinha. Ela vem junto com o que está com ela. Ali vem aquele espírito ali de inveja, de medo, de ciúme, de rejeição. E dependendo do seu estado, se você não estiver fortalecido em Cristo, porque Ele é a nossa rocha, aquele demônio ali, ele vai te contaminar. A Bíblia diz que o pecado é como a lepra. E eu digo que os demônios são como a lepra. Eles te contaminam. Esses dias a minha filha foi na emergência, ela estava com dor de garganta, e ela chegou aqui em casa, mas murmurando. Ela já entrou assim, eu entrei lá na emergência, tinha uma mulher lá gritando, reclamando, porque aquela emergência estava horrível, você precisa trocar esse plano, eu só escutando. Quando ela acabou, eu falei, você foi contaminada pelo espírito de murmuração daquela mulher. Eu repreendo esse espírito de murmuração em nome do Senhor Jesus. Você precisa agradecer por ter um plano de saúde, porque tem muita gente que está aí na fila do SUS, esperando uma cirurgia há anos. Ela se aquietou na hora. Irmão, é muito nítido mesmo. Você precisa ter discernimento espiritual e começar a amarrar esses demônios e expulsar em nome do Senhor Jesus. Irmão, o que você acha que Satanás, no deserto, tentou Jesus adorá-lo lá, prometendo dar tudo ali a Jesus se ele o adorasse? Ele disse assim, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Está em Mateus 4:9. Por quê? Porque Satanás... Então você vai ver aí uma pessoa sofrendo há mais de 10 anos. Não somente ela. O sofrimento veio da mãe, as irmãs também.
os irmãos também, os filhos também, os netos também. Por quê? Aquelas feridas ali, elas param, porque aqueles demônios, eles foram passando. E então, você vê ali uma família inteira doente, porque um doente contamina o outro, os demônios passam. Às vezes a pessoa sofre há mais de 10 anos ali, ela não consegue sair daquilo ali. Por quê? Porque os demônios, eles estão se alimentando daquela situação. Logo, eles não saem. Eles possuem interesse para que você continue sofrendo. Sendo assim, eles continuarão se alimentando e eles vão cavando ali um poço. Muitas vezes a pessoa chega a suicidar-se, a tirar a própria vida. Elas escutam os demônios falarem: você não vale nada, é melhor você se matar. Meu irmão, há 1 ano e pouco, ele chegou aqui dentro da minha casa, ele parecia o endemoniado gadareno. Ele veio em busca de ajuda. Ele já estava há 5 dias perambulando pelas ruas, com a barba enorme, sem comer, fedendo. Minha família toda não queria nem saber dele, buscava, ele voltava para a rua. E ele, eu digo que ele é o mais, assim, era, porque não é mais, em nome do Senhor Jesus, ele será liberto. Minha mãe não rejeitou ele apenas na barriga. Esses últimos foram os mais rejeitados. Minha mãe batia nele, assim, dentro da barriga. E quando ele nasceu, minha mãe também o abandonou. Minha mãe sofreu um ataque demoníaco, ficou alguns meses internada no hospital. Quando ela voltou, o menino já estava um pouco maior, ela não quis dar mamar para ele. E esses demônios de rejeição estavam ali falando no ouvido dele: se mata, tu vai morrer, tu vai morrer. Ele pegou um ônibus, saiu da Paraíba para vir para o Rio de Janeiro. Quando chegou aqui na minha porta, eu quase me assustei. Então ele entregou a vida para Jesus e eu expulsei os demônios, mas ele não se alimentou da palavra, porque você precisa se alimentar da palavra, encher a sua casa, porque se você não fizer isso, a própria palavra de Deus diz o que vai acontecer. Eles voltam, trazem mais 7 e seu estado fica ainda pior. Então, assim, onde tem ferida, tem demônios. A gente chama sofrimento sofrendo. E se você sofre, você chama sofrimento. E se você chama sofrimento, você chama os demônios, convida eles a ficarem ali. Se você cortar a força, então a energia vai cair. E como é que você vai cortar essa força? Com a palavra. Você vai jogar essa energia para o alto, né? Uma energia alta astral. Louvar o Senhor, proclamar a palavra do Senhor em voz alta. E esses demônios, eles não vão suportar. Foi assim comigo. À medida que quando os meus demônios foram expulsos, eu ainda fiquei muitos dias sentindo todas as enfermidades que eu estava. Um problema urinário, herpes todo mês, cabelo caindo, dor no pescoço, sem dormir, estresse, depressão. E à medida que eu fui proclamando a palavra, eu tirei 1 mês de férias, eu lembro, para ler a Bíblia, os sintomas foram desaparecendo. Por quê? Eram os sintomas causados pelos demônios que estavam ali. Então eles não suportam a palavra de Deus, eles vão ter que bater em retirada. Então todos nós passamos por sofrimentos, mas nós não podemos fazer dos sofrimentos a nossa marca. É aquela velha frase que diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então assim, nem sempre isso é fácil, irmão, não é fácil, eu vou falar para você, não é fácil. Quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. Irmão, vou falar uma coisa para você, por experiência própria. O melhor psicólogo do mundo, ele não vai te ajudar. O melhor psiquiatra do mundo, ele não vai te ajudar. O médico dos médicos se chama Jesus. A palavra de Deus é o que há de mais poderoso no mundo, no universo. É Jesus quem vai te curar, porque ele é a videira. É a palavra de Deus quem vai te transformar, quem vai te limpar, porque ela é o verbo. Então, irmão, não existe, não acaba, irmão, com os teus recursos, buscando ajuda nos médicos, porque eles não vão te curar, eles vão remediar. Remédio, o nome de remédio é remediar. Vai buscar ajuda, irmão, no médico dos médicos. A palavra de Deus diz que quando a gente estiver doente, a gente vai lá procurar os presbíteros da igreja. Veja bem, não que os médicos não sejam importantes, sim. Primeiramente, a gente tem que buscar em Deus. Então busca a sua cura, irmão, porque a cura, o nome se chama Jesus, porque Ele é a videira, Ele que vai curar os ramos.
Então é importante nós descobrirmos a causa das nossas feridas. E as feridas, elas têm nome. Pecado tem nome, assim como a injustiça também tem nome. Nós precisamos pedir para o Senhor arrancar a venda espiritual dos nossos olhos para nós podermos identificar essas feridas. Nós precisamos identificar as causas. E quais são essas causas? Podem ser de relacionamentos disfuncionais e doentios, tanto na família como entre casal. Palavras negativas de maldição, eu vi isso dentro da minha própria família, tudo se repetia. Brigas e discussões, contendas, iras, abandono, perdas significativas. Às vezes você é muito jovem, perde a mãe ali, a mãe era muito boa, você fica ali com um pai que é ruim, com a madrasta carrasca. Mágoas, rejeição, abandono, carência afetiva, abuso sexual, violência física, violência emocional, bullying, calúnia, difamação, traição. Outro dia eu estava lembrando da dor que eu sentia no meu peito quando eu fui morar na casa da minha madrinha. Minha mãe me deu, que não é minha madrinha, eu já renunciei isso aí. Não existe madrinha, não existe isso no cristianismo. Isso é coisa da igreja católica, você precisa abrir mão disso. Muitas vezes eu ficava lá sendo muito explorada, eu voltava para casa. Eu voltei umas 2 vezes. E eu lembro que nessas voltas, quando às vezes eu brigava com meus irmãos, ou meus irmãos brigavam comigo, que eu era até quieta, a minha mãe, ela dizia: volta para casa da tua madrinha, xeleléu, nega Cissa, me chamava de negra. Eu era mais morena da casa e eu não sei porquê, mas realmente ela não gostava de mim. Não era ela que não gostava, mas sim o que estava nela, né? Porque, veja, irmão, o animal mais peçonhento da natureza, o animal mais irracional, mais bravo, eu não sei qual é. O animal amaldiçoado, você sabe quais são os animais amaldiçoados? O porco e a cobra. Acho que existe outro, eu não lembro. Vamos dizer a cobra. É o animal amaldiçoado pela própria palavra de Deus e o animal peçonhento. Você já viu uma cobra? Ela está ali junto com o filhote. Então, tudo que a minha mãe e o meu pai fizeram com os filhos, de colocar os filhos para fora de casa para não darem um prato de comida, a minha mãe, ela dava os filhos e meu pai se calava. Ou seja, quem cala, consente. Por quê? Minha mãe, ela era dominada pelo espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é esse que está dentro da igreja. É esses que pegam a liderança da igreja. São essas pastoras chamadas pastoras que estão liderando igrejas. Jesus fala sobre o espírito de Jezabel lá na Bíblia, você procure. Então, esse mesmo espírito de Jezabel, ele se instala dentro de uma casa quando a mulher passa a exercer as funções, a liderança da casa ali, que é do marido. Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça do seu lar, não é a mulher. A mulher é uma ajudadora. Deus criou Eva para ser ajudadora, auxiliadora de Adão. Essa regra nunca vai mudar. Assim é nas famílias. Assim é hoje em qualquer família cristã. O homem é o cabeça do seu lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A mulher, ela é submissa ao marido. Não quer dizer que ela vai apanhar do marido e aguentar tudo. Não é isso. Submissão. Quando, irmão, você fugir dessa regra, irmã, você querer assumir as rédeas dentro da sua casa, você querer mandar dentro da sua casa, você vai estar sob influência do espírito de Jezabel. Foi isso dentro da minha casa. Minha mãe, quando ela não conseguiu os intentos dela, ela ameaçava meu pai jogar água quente nos ouvidos. Ela ameaçava meu pai com uma faca, ela jogava as comidas em cima do meu pai. Uma vez ela ameaçou meu pai com um revólver. Então não é a pessoa, é o espírito de Jezabel. Então, irmã, não seja tola, seja uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Você precisa estar debaixo da autoridade, primeiramente de Deus, segundo de um pastor, um homem de Deus na igreja, terceiro do seu marido. Seu marido é o líder dentro da sua casa. Seu marido é o cabeça do lar, não é você. Você precisa se colocar no seu lugar. Porque o dia que você quiser ocupar o lugar do seu marido dentro de casa, o espírito de Jezabel vai tomar conta da sua vida, vai destruir seu casamento, sua família. E vai ser só violência. Violência, miséria, era isso exatamente dentro da minha casa. Eu vi isso dentro da minha casa. Isso está acontecendo dentro das igrejas, irmão. Então, nós precisamos identificar essas causas e muitas vezes vem aquela imagem da minha mãe
me expulsando de volta. E eu sentia como uma dor no meu coração. Eu ia assim para trás da casa. Eu nunca fui de chorar, eu sempre fui de guardar. É muito ruim isso. Eu tô pedindo a Deus para me mandar lágrimas. E outro dia eu estava chorando pensando nisso. Imagina, uma coisa que aconteceu, eu tô com 50 anos. Uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, eu estava pensando nisso. E eu comecei a chorar e falar, eu sei que não foi minha mãe, perdoa minha mãe. Então assim, você vai se limpando, não é do dia para a noite. Por isso que nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. É Ele que geme por nós. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, Ele ora por nós. E então, é assim que nós vamos nos limpar. Essas feridas, elas vão ser limpas, cicatrizadas. Não é de uma hora para outra, entende? Por isso que é importante você descobrir essas causas. Então, as feridas, elas criam fortalezas dentro de nós. Essas feridas viram prisões espirituais, nos escravizam em um lugar de infertilidade. Ficamos andando em círculo no meio do deserto e não conseguiremos viver aquilo que Deus tem para nós. Deus quer promover liberdade dentro de nós. Veja no meu caso, eu quase 50 anos não consegui abraçar, beijar minha filha e dizer eu te amo. A coisa mais simples do mundo. Ela nos escraviza, esses demônios, eles nos escravizam através da nossa mente. São as fortalezas da mente. A nossa luta maior é contra essas fortalezas da mente colocada por Satanás e os seus demônios. Então é preciso que nós reconhecemos que nós precisamos de cura. O primeiro passo é reconhecer. Veja o que diz em João 5, 1-14. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado Betseda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 35 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Veja bem, o que Jesus perguntou para ele? Queres ficar são? Claro que ele queria ficar são. Jesus já podia ter chegado ali, impondo as mãos nele assim e orado por ele, e ele ficar são, ficar curado. Mas Jesus perguntou: Queres ficar são? Veja, Jesus não chega ali se metendo onde não é chamado. Jesus foi ali para aquele lugar, ele estava indo para uma festa, mas Jesus, antes de passar no tanque de Betseda, que se chamava Casa de Misericórdia, ele mudou de rota. Por quê? Deus falou com ele. Jesus só fazia o que Deus mandava, o que ouvia do Pai. Então, Deus mandou ele ali, porque ali tinha pessoas que estavam doentes. E os que estavam na festa também tinham enfermidades, mas não sabiam disso. Então, também estavam com seu coração sangrando, machucado, ferido e frustrado, mas estavam passivos à ferida. E aqueles que estavam no tanque sabiam de fato que estavam numa situação mal resolvida. Sabiam que tinham o coração quebrado e que estavam sujeitos àquela enfermidade. Mas Jesus passou ali e Jesus perguntou e ele disse sim. Então, ele foi curado. Veja bem, Jesus está te perguntando hoje, perguntando para você, você quer ficar são? Você quer ficar curado? Eu te curo. Mas você precisa querer, irmão. Tem muita gente que está ali naquela vida, está ali no espírito de autocompaixão e não clama a Jesus.
Quando que a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está em Romanos 10:13. Então, muitas vezes, o que Jesus está esperando é que nós o invoquemos. Jesus, socorro, me salva, me cura. Jesus, me limpa, limpa minha ferida, limpa minha alma. Limpa, Senhor, a minha alma. E Ele está esperando isso. Só isso, Ele está esperando um coração quebrantado. Então, o mais importante é você admitir que tem uma ferida. Você vai aí declarar: eu sou uma pessoa que tem uma ferida, que precisa de cura e que precisa de misericórdia. Você vai declarar: eu sou uma pessoa que estou com uma vida destruída, que sofreu e perdeu muitas coisas. Então, Jesus, me salva, me cura, me liberta. Espírito Santo de Deus, me ajuda. E você vai ser curado, irmão. Você vai ser salvo. Não somente salvo como eu fui. Você vai ser curado e vai ser liberto. Então, você precisa entender que o que você sofre na alma pode desdobrar para o seu corpo por meio de úlceras, de enfermidades, de câncer, de depressão, síndrome do pânico, desvios sexuais, aprisionamento, todo tipo de enfermidade física e espiritual. Quase todos os tipos de enfermidades físicas e psíquicas e da alma são reflexos das feridas, das humilhações, das raízes de iniquidades não tratadas, não curadas, da falta de perdão. Eu vi o relato de uma enfermeira que escreveu um livro. Ela acompanhava muitas pessoas nos finais de suas vidas, nas UTIs. E ela, quando se aproximava daquelas pessoas, ela perguntava: do que você se arrepende? E elas diziam: de não ter perdoado mais. Veja bem, de não ter perdoado mais. Ou seja, há muitas pessoas aí nas mãos dos torturadores, dos demônios, por falta de perdoar. Então nós precisamos compreender que se não admitirmos que estamos doentes, o Senhor jamais nos tocará. Veja como foi no tanque de Betseda. Ele perguntou antes. Jesus, ele não vai sair curando ninguém se a pessoa não quiser, se a pessoa não pedir. Entende? Ele não é um invasor, ele não nos obriga. O invasor se chama Satanás e seus demônios. Ele entra na nossa casa, claro, nós abrimos as portas para ele e eles não querem sair. Por isso que você precisa expulsá-los. Então, algo muito importante para sarar a nossa terra. Nós precisamos pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus, para remover a mordaça espiritual de nossas bocas. Nós não conseguimos lá expressar muitas vezes a nossa dor. Nós precisamos pedir a Ele que nos ajude a falar: eu decido dar voz à minha dor. Eu decido sair desse aprisionamento. Senhor, me cura, me restaura. Não quero continuar arregrado a essa dor. Nós somos curados mediante essa confissão. Agora, se nós ficarmos quietos, nós continuaremos feridos. É preciso falar, irmão, é preciso expressar, é preciso botar isso para fora diante de Deus. Não vai ser no consultório psicológico, você vai ficar lá batendo na mesma tecla, na mesma história. Eu tenho uma amiga que ela já bateu em tudo quanto é psicólogo e psiquiatra. Chega uma hora que os psicólogos cansam dela. Ela troca de psicólogo e a mesma história, porque a minha vida tá assim, e eu faço isso, e meu filho tá assim, e o pai do meu filho faz isso, e se fazendo de vítima o tempo inteiro. Na verdade, ali ela tá com um espírito ali de autocompaixão, e ela precisa ser liberta, ela precisa de libertação, e os psicólogos se cansam dela. Muitas vezes ela se cansa dos psicólogos. Os psicólogos, na verdade, estão doentes, porque eles estão contaminados por esses demônios. Imagina, você passar dias e dias atendendo pessoas assim, que estão com espírito imundo, com espírito malignos. Elas precisam de cura de espírito, elas precisam de libertação, e a pessoa está ali escutando aquelas mesmas histórias. A gente vive num mundo doente e pessoas endemoniadas. Um homem de Deus disse que as almas das pessoas estão possuídas por demônios. O próprio Derek Prince, certa vez, expulsou 53 demônios de uma mulher, e todos tinham nome.
autopiedade, falta de perdão, mentira, inveja, ódio. Tem nome. Irmão, doença tem nome. Doença tem nome. Se chama demônio. Os demônios têm nome para cada coisa. Se você acha que é besteira o que eu estou falando aqui, então você vai lá no canal, acessa o livro Expulsarão Demônios, de um homem de Deus chamado Derek Prince, que tinha um ministério de cura e libertação por mais de 40 anos. Expulsou demônios de várias milhares e milhares e milhares de pessoas. Ressuscitou 2 mortos em nome do Senhor Jesus. Não sou eu que estou falando isso. É um homem com experiência de vida, um servo de Deus, temente a Deus, que fazia o trabalho que a igreja não faz hoje, que é libertar cativos, oprimidos, expulsar demônios, curar enfermos e levantar mortos. Por que a igreja não faz esse trabalho hoje? Por que eu paguei curso para ser liberta de demônios? Isso não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Isso é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja não mudou, porque Jesus não mudou. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. A sua palavra também não mudou, é a mesma. E é daquele que tenta mudar. Então, é importante a gente perdoar as pessoas envolvidas. Se as pessoas não forem perdoadas, você continuará preso nas mãos dos torturadores, dos demônios. O ódio e a mágoa prende você, já o perdão te liberta. O perdão trata a sua vida integralmente. Logo, não há como tratar a doença se você não liberar o perdão total e se render aos pés da cruz. Veja bem, Deus, ele sonda os nossos corações e as mentes. Você pode enganar o homem, você não vai enganar Deus. Então você precisa verdadeiramente se arrepender. Veja Davi. Davi cometeu adultério, Davi pecou, sim. Davi mandou matar um homem para ficar com a mulher, sim. Mas Davi se quebrantou. Davi chegou a pedir a Deus para ele não retirar dele o Santo Espírito, porque ele sabia, quando a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo, ele nos deixa. E quando o Espírito Santo nos deixa, às vezes ele nem volta. Então assim, dependendo do pecado, se você ali pecar e cair, se arrepender e pedir perdão a Deus, o Espírito Santo volta. Ou às vezes ele nem sai. Agora, se você fizer do pecado uma iniquidade e ficar ali pecando o tempo inteiro, o Espírito Santo vai se afastar. E o Espírito Santo se afastando, você não vai vencer sua carne, porque ele que nos ajuda. Você vai estar ali na mão dos torturadores, dos demônios de Satanás, e ele vai te levar para o fundo do poço. E não se engane, irmão, com essa história de que crente uma vez chamado e justificado é salvo para sempre, tá? Porque tem muita gente aí enganada dizendo que eu fui chamada antes da fundação do mundo, Deus tomou um povo para si, o justificou, escolheu, chamou e predestinou. Aí a pessoa vive no pecado, na iniquidade, e diz que Deus chamou ele e que ele não vai perder a salvação. E há muitos homens de Deus pregando isso. Irmão, isso é uma mentira de Satanás, porque sem santidade ninguém verá Deus. Jesus, ele vai voltar para a sua igreja. A Bíblia diz que ele quer achar uma igreja, a igreja que vai subir. É um povo santo, imaculado, sem ruga, sem mácula, sem ruga, sem marca, sem nódoa. Veja o que diz a Bíblia. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Efésios 5:27. Você acha que Deus te chamou, se deu o trabalho de te botar no mundo, o Espírito aqui no mundo, te criou para você cumprir uma missão aqui na terra, ele te chamar, te justificar pelo sangue do Filho dele, e você viver no pecado? Você acha mesmo, irmão? Você acha, irmão, que está certo? Você acha, irmão, que você uma vez salvo, você está salvo para sempre, irmão? Irmão, não brinca com a tua salvação. Não brinca com a tua salvação, irmão. A salvação é um dom de Deus. A salvação, ela veio através de um alto preço, do sangue do Filho de Deus, do sangue do Cordeiro imaculado que foi lá para a cruz, para nos limpar, nos purificar. Nós fomos comprados, irmão, não foi com sangue de barata, não, irmão. Nós fomos comprados pelo um alto preço, pelo sangue do Filho de Deus Todo-Poderoso. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, irmão. Não brinca, irmão, com a tua salvação. Não brinca com a tua salvação, irmão. Então você precisa entender, irmão,
que a nossa dor, ela nos coloca no cativeiro, num cativeiro espiritual. Na passagem citada anteriormente, de João 5, 1 a 14, o que levou aquele homem naquela cama? Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele respondeu, eu não tenho ninguém. Ele já estava há 38 anos aprisionado, veja bem, colocando a culpa nos outros, e a dor que ele sentiu foi o que o levou a chegar naquela situação. Irmão, quantas pessoas aí a gente vê hoje acamadas e colocando a culpa nos outros e dizendo, eu não tenho ninguém. Você tem. Você tem Jesus, irmão. Você não pode falar isso, eu não tenho ninguém. É isso que Satanás quer que você faça. Você fale. Você tem Jesus. Clame a Jesus. E então, onde ficam essas prisões espirituais? Essas prisões espirituais, elas ficam no Sheol. Como? Quando o coração está partido e não há perdão, a alma ela é fragmentada. Os céus e o inferno são regiões espirituais. Então, nós só conseguimos compreender essas coisas através do Espírito. A Bíblia diz que nós só conseguimos discernir as coisas espirituais espiritualmente. Não é natural. Não tem nada a ver com a geografia. As coisas do mundo natural, você pode até discernir com o intelecto. Mas as coisas do mundo espiritual, você pode discernir espiritualmente. Veja o que diz a Bíblia. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, assim, quando eu cheguei nesse mundo espiritual, através da palavra de Deus, eu bati em várias portas. Como eu falei, eu cheguei até aí mesmo na constelação familiar. Isso é do diabo, não se meta com isso. Uma amiga me chamou para ir para o espiritismo e graças a Deus não deu certo. Deus me livrou mais uma vez. Deus é bom o tempo todo. Ele sempre cuidou de mim. E então, quando eu cheguei nessa parte assim das coisas espirituais, eu pensei, meu Deus, isso é uma loucura. Você pensa isso? Então, tudo que eu estou falando aqui para você, você vai dizer assim, essa menina ela está louca, mas eu não estou. Isso é a pura verdade, é o mundo espiritual. Você, quando pedir discernimento a Deus, esse assunto ele vai entrar ali no seu espírito e na sua mente e a sua vida será transformada, eu creio. Veja o que diz no Salmo 88, 3, 6 a 8. Porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Selá, alongaste de mim os meus conhecidos. Puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. Isso aqui é uma prisão espiritual. Uma pessoa em uma prisão, ela está fechada, não consegue sair. A prisão espiritual, ela fala de um momento, de um lugar. A prisão é exposta pelo Espírito Santo. É só Ele que consegue nos libertar de uma prisão. Aqui eu vou deixar um testemunho de duas jovens gêmeas que viviam numa prisão espiritual, por isso elas sofriam com a síndrome do pânico. Os médicos chamam síndrome do pânico. Na verdade, elas estão ali possuídas por demônios. Elas eram muito pequenas, a mãe precisava trabalhar e toda vez que a mãe saía para trabalhar, a mãe trancava elas num quarto muito pequeno. Não deixava elas usarem a casa era pequena para elas não se acidentarem, não usarem fogão. Essas meninas, depois de grandes, elas desenvolveram a síndrome do pânico. Eram tratadas com remédios psicotrópicos, psiquiatras, psicólogos e não apresentavam melhoras. Até que ela chegou nessa mulher de Deus e o Espírito Santo revelou que essas meninas tinham esses espíritos malignos e elas foram libertas. Quando a mulher de Deus orou, expulsou os demônios, as meninas foram libertas e salvas para a honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Então, como a alma fragmentada nos afeta. Nossa alma, ela contém informações
de quem somos espiritualmente. Possui o nosso DNA espiritual. Então, o diabo ele não precisa de toda a alma de uma pessoa para atingi-la na esfera espiritual. Ele precisa apenas de um fragmento. Veja bem, com esse fragmento, ele nos aflige nas regiões infernais. Essa fagulha representa você e ele aprisiona essa fagulha em cárceres de dor, de mágoas, de sofrimentos. E aquele espírito maligno ali, ele se alimenta dessas fagulhas, dessas dores, dessa falta de perdão. Ele nos aflige ali. Então a pessoa ela fica sendo atormentada com sentimentos de dor, que fica repetindo isso diariamente, diuturnamente, dia após dia. Ela gasta tudo com remédios, ela gasta com psiquiatras, quando tem dinheiro, né? Ela gasta com remédios, com psicólogos, com tratamentos. Nada resolve. Ela está ali fazendo paliativo, tentando tratar da alma com os médicos, com os psicólogos, psiquiatras. Na verdade, ela precisa ser liberta para que a alma dela, o espírito dela, o corpo dela possam ser sarados, para que Jesus possa sarar essa terra. E quais são as causas das prisões espirituais? Em suma, são momentos e situações dolorosos, assustadores e traumáticos, como, por exemplo, falta de perdão, como eu já falei, situações de grande sofrimento pela perda de alguém querido, vícios, pactos de jogos, consagrações a entidades espirituais, palavras malditas, depressão, coma. Muitas vezes a pessoa entra em estado de coma. Depois, quando ela volta, ela não volta normal, ela continua ali naquele estado ali. Parada cardíaca, acidentes, afogamentos, pactos, livros de relaxamento, aqueles livros que você usa ali para ficar fazendo meditação transcendental. Às vezes, anestesia, alma inconsolável no cemitério, cativeiros espirituais dos pais, filmes de terror, pecados não confessionados, doenças, medos, heranças de ocultismo, viagem astral, abuso físico, sexual ou mental, consagração a entidades espirituais. Então, tudo isso aí, mas essa lista não é extensiva, podem nos causar as prisões espirituais. Em Hebreus 2, 14 a 15, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, o Filho de Deus, através da sua morte na cruz, ele já aniquilou tudo. Ele já nos limpou, já nos purificou, ele já se fez maldito por nós. Ele venceu o império da morte. Então você não pode mais aí viver na vida, a sua vida aí na mão do diabo, sem vida abundante, uma vez que você agora faz parte da raiz de Jessé. Uma vez que você agora faz parte da videira, porque Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então Jesus, ele cura a nossa terra. A palavra de Deus, ela cura a nossa terra. Então não tem mais por que você não viver uma vida em abundância se você já fechou as portas, se você já expulsou os demônios, se você agora é uma nova criatura, se você passou pelas águas do batismo e se você tratou essas prisões, se você tratou essas feridas da sua alma, se você está tratando. Quando você, à medida que você for tratando esses sintomas, a raiz vai sendo curada. Então, Jesus ali, ele é a videira e nós somos esses ramos. E então, esses ramos, eles precisam estar verdes, com flores vibrantes, com frutos doces e saudáveis. É isso que vai acontecer na sua vida. Então, quais são os sintomas das prisões espirituais? Existem vários, mas alguns deles você pode identificar aí na sua vida.
Como, por exemplo, você não sente mais a presença de Deus. Você não sente o amor de Deus. Você ora, parece que Deus não te escuta. Você clama a Deus, você louva a Deus, mas parece que Deus não te escuta. Eu era exatamente assim. Dificuldade de sentir Deus nos cultos. Dificuldade de ler a Bíblia, a mente vagueia, dá sono. Dificuldade de orar sozinho. Você não consegue se enturmar, você vive isolado. Eu também era muito assim. A vida sexual é um problema porque você não sente nada. Você não sente prazer quando o sexo é de Deus, claro, no casamento. Você não sente amor pela pessoa, mesmo você casado ali, debaixo de uma união, debaixo de uma aliança ali com Jesus. Você não gosta de fazer sexo com seu marido. Você nega isso a seu marido. Você não sabe dar amor para o seu marido. Você não sabe dar amor para os seus filhos. Você é uma pessoa tão fria que você chega a se sentir até mal com isso. Eu era assim, mas veja bem, eu não sou casada. Se Deus quiser, Deus vai botar o marido de Deus na minha vida. Mas você, irmão, estando em Cristo, sendo nova criatura, você não pode viver assim dentro da sua casa com seu marido. Você precisa tratar, irmão, irmã, essas feridas. Você, homem, também, você precisa tratar essas feridas. Senão essas raízes, elas vão passar para os seus filhos. Veja o que eu falei desde o início. Uma árvore doente, você já viu uma laranja podre? Ela contamina toda a bandeja. Assim é. Uma pessoa doente dentro de uma casa cheia de demônios, aqueles demônios ali, eles são como lepra. Eles passam de um para outro. Então a vida ela não progride. A pessoa ela fica paralisada. Ela sente vazio interior, sente solidão, sensação de estar sendo atormentado, perseguido e afligido, bloqueios espirituais, ira incontrolável. Eu tinha muito isso quando eu estava perto da minha própria filha. Mente confusa, inquieta, dificuldade de se concentrar e acompanhar os outros, tontura, dislexia, fobias, autismo e por aí vai. E você vê isso se repetindo. Por exemplo, aqui dentro da minha casa, minha filha ela não sabia me abraçar e agora ela já me abraça. Veja bem, como é que esses demônios eles são astutos. Realmente eles adoecem a casa toda. A família toda, pai, mãe, avó, filhos, netos. E você começa a dizer, mas minha avó era assim, eu puxei a minha avó, meu pai era assim. Isso é mentira, irmão, isso é mentira do diabo, ele é um mentiroso e pai da mentira, irmão. Você não nasceu assim, irmão. Não existe essa história de pau que nasce torto, morrer torto, irmão. Isso é uma história do diabo, irmão. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva. Ele fez isso na minha vida, ele também vai fazer isso na sua vida, porque você não é diferente de mim em nada. Nós todos somos pecadores. Jesus, ele transforma. Então, continuando, porque nós sentimos esses sintomas? Porque o que está afligindo tem a ver com o cativeiro da alma. A alma está ali cativa pelos demônios. Porque ela vê, sente e ouve tudo o que está em torno dela em seu lugar de prisão. E os sonhos, eles podem falar muito desses lugares de cativeiro. Eu tinha, antes de entregar minha vida para Jesus, eu era atormentada por pesadelos. Um pesadelo que eu tinha muito era assim, eu estava em cima como se eu estivesse em cima de um precipício e eu estava caindo ali daquele precipício. E antes de eu bater ali naquele fundo, eu acordava. Eu tinha esses sonhos muito reais, um atrás do outro. Era o tempo inteiro. Realmente, eu estava no precipício. E realmente, irmão, você está no precipício. Uma hora você vai cair daquele precipício. Se Jesus não te salvar, não te segurar, você vai bater ali no chão e já era. E então, você tem uma escolha. Tem um Deus que está assim, de braços abertos para você, dizendo, vem meu filho, se joga aqui. Ele vai te segurar. Agora, veja bem, ele não obriga. Ele não obriga ninguém. Quem obriga é Satanás. Jesus, ele bate a porta. Ele não se convida, ele bate. Agora, se você abrir a porta ou então falar para o porteiro assim, olha, fala que eu não estou em casa, tá bom? Ele não vai te obrigar. Ele bate, irmão, ele bate.
ele bate. Ele não bate uma vez só, ele bate todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só que também vai chegar uma hora que ele não vai bater mais. A própria palavra de Deus diz isso, que uma hora nós o vamos buscar e ele não vai responder. De madrugada nós vamos clamar a ele, mas ele não vai responder. Irmão, há um tempo para tudo. A Bíblia também diz isso, que há tempo para morrer, há tempo para nascer, há tempo para sarar, há tempo para tudo. Há tempo até para salvação, há tempo para se arrepender. O tempo é hoje. O tempo é hoje porque o tempo é de Deus. O tempo é Deus que nos dá. Amanhã você pode não levantar. Hoje você pode dormir e amanhã você amanhecer morto. Então o tempo é hoje. O tempo não volta. O tempo para arrependimento é hoje. O tempo para buscar o reino de Deus é hoje. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esse versículo está em Mateus 3:2. Então, Deus ele só quer um coração contrito e arrependido. E o resto ele faz. Como a própria palavra de Deus diz. Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e tudo mais vos serão acrescentado. Então, para terminar, as prisões estão frequentemente ligadas às áreas que não conseguimos êxito ou áreas com obstáculos para transpor. E Isaías 58:6 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Quem pode despedaçar esse jugo? Jesus, o verbo, a sua palavra. Então quem é que vai soltar as ligaduras da impiedade e desfazer as ataduras do jugo e te deixar livre dessa opressão e despedaçar todo o jugo do inimigo? Jesus, porque ele é o único que tem poder para isso, porque foi ele que destronou Satanás e os seus demônios na cruz. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém verá a Deus se não for através dele. Então, como você vai sair da prisão? Primeiro passo, usar a fé, comunicando, proclamando a palavra, com chaves espirituais. A chave é Jesus. Qualquer um que tem o Espírito Santo pode adentrar as dimensões espirituais para alcançar a sua libertação. Você vai pedir ajuda aí de um homem de Deus para te ajudar através do Espírito Santo. Segundo passo, você vai ser conduzido através do Espírito Santo, através da palavra de conhecimento e profecia, ao sair do lugar do cativeiro. Terceiro passo, identificar a razão da prisão. Quarto passo, confessar os seus pecados e os pecados da sua linhagem, dos seus antepassados. Quinto passo, usar a autoridade espiritual e expulsar todos os guardiões ou demônios, bem como os espíritos invasores. Sexto passo, tirar as correntes que amarram a pessoa no corpo todo. Sétimo passo, aceitar a mão de Jesus para sair. Se você não tiver uma pessoa aí, um homem de Deus, uma pessoa que possa te ajudar, porque a igreja ela tem o poder para ligar e desligar na terra, assim como no céu. Algumas prisões espirituais é muito difícil da pessoa sair sozinha, mas não é impossível, porque Jesus, ele ajuda. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se você não tiver aí verdadeiramente uma pessoa para te ajudar, você consegue, irmão. Porque com Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, uma pessoa pode estar em vários cativeiros e Jesus tem o poder de libertar todas elas. Somente Jesus. E o inimigo, ele pode até ter te prendido, mas quem tira você desse cativeiro é Jesus. Ele reintegra toda a essência da sua alma, te tira de regiões de tormento e te traz para as regiões celestiais, de paz e de descanso. Veja como o nosso Jesus é o que há de mais poderoso no mundo. Ele, além de nos salvar, nos dá a salvação, ele ainda nos dá a vida em abundância aqui, porque essa vida em abundância é para todos. A vida em abundância é aqui, é hoje, é agora, porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é melhor
do que a primeira. Então, irmão, não é justo você hoje estar com Cristo, ser uma nova criatura, estar em obediência à palavra de Deus e não desfrutar de uma vida abundante aqui, porque a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Nós não vamos passar por tribulações lá, nem lutas, nem lutar contra Satanás, contra os demônios, contra os pecados, não. Nós vamos reinar junto com Cristo, nós vamos estar na glória, vamos receber a coroa da salvação. Mas para nós chegarmos lá, não é preciso nós vivermos aqui com essa falta de vida abundante, lutas, miséria, doenças, não. Nós vamos passar por provas, como Davi passou, como Jó passou, mas nós em Cristo seremos mais do que vencedores. Essa vida abundante é prometida por Jesus para todos, e é aqui. Então, você precisa aprender que você não vai viver pelo que você sente. Você precisa viver pelo que você crê. Então, você não pode viver por vista. Você tem que viver pela fé. Você tem que viver crendo que o Filho de Deus, ele é maior do que aquele que está no mundo. Enquanto o diabo diz, não adianta nada, você nasceu assim, você vai morrer assim, pau que nasce torto, morre torto, você vai dizer, mentira, Satanás, você é um mentiroso. Você vai escutar de Jesus dizer para você, pega a tua cama e anda. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus deu uma palavra, Ele te encherá de força para você romper nessa área problemática. Muitas pessoas, elas não se libertam porque têm medo de tocar na ferida e de ir até esses lugares. Ou muitas vezes elas têm vergonha de confessar. Não teve a vergonha para pecar, né? Mas a vergonha para confessar ela tem. Muitas vezes Deus só quer que você confesse esse pecado. Você vai lá, procura uma pessoa de confiança ali da igreja, você se abre com ela, você diz, olha, eu preciso confessar esse pecado. A pessoa vai orar com você, vai desligar, porque a igreja ela tem um poder para ligar e desligar. E você precisa determinar que Deus cure ali as suas feridas e transforme essas cicatrizes em vitória. Determinar como? Não é mandar em Deus, não. Determinar através do que diz a palavra. Proclamar a palavra. Você precisa se fortalecer nas promessas. Você vai dizer, Senhor, na tua palavra diz que o Senhor ia nos dar a vida abundante, a paz de espírito, a paz que excede todo entendimento. Deito, logo pego do sono. Você vai se fortalecer nas promessas, entende? Você vai orar a Deus para que aquelas promessas elas se cumpram ali na sua vida. Porque afinal de contas, para quem são as promessas? Para aqueles que estão em Cristo. Então, as promessas não são para as pessoas que estão no mundo, são para nós, os crentes, aquelas pessoas que estão buscando uma vida de santidade, que vivem pela fé em Jesus Cristo, que são justificadas pelo sangue dele. Então, por último, nós não tratamos os sintomas, mas sim as causas. Quando nós tratarmos disso, nosso corpo, alma e espírito serão curados, em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar uma proclamação aqui muito poderosa para você fazer quando você se sentir fraca, porque o diabo ele não quer perder, né? Lembre-se que ele já foi derrotado na cruz. Então você precisa fazer essa proclamação sobre o sangue de Jesus, porque Satanás ele tenta obscurecer o sacrifício de Jesus na cruz. E aí por isso que muitas pessoas não conseguem vencê-lo e sair daqueles cativeiros espirituais, principalmente por causa da culpa. Satanás ele faz assim com que a gente se sinta culpado e a gente tem vergonha até mesmo de contar os nossos pecados, até mesmo para Deus. Deus conhecendo os nossos pecados, a gente tem medo de se abrir até mesmo para Deus. Então eu vou deixar uma proclamação aqui muito poderosa que vai te fortalecer. Você faz essa proclamação 2, 3 vezes por dia, que você vai sentir-se mais forte. Diz assim: vencemos Satanás testemunhando pessoalmente o que a palavra de Deus diz acerca do que o sangue de Jesus fez por nós. Pelo sangue de Jesus fui liberta das mãos do diabo. Pelo sangue de Jesus todos os meus pecados foram perdoados.
Pelo sangue de Jesus sou purificada de todo pecado. Pelo sangue de Jesus fui justificada. Pelo sangue de Jesus fui santificada. Pelo sangue de Jesus tenho intrepidez ou liberdade para entrar na presença de Deus. Glórias a Deus. Tenho o sangue de Jesus como meu mediador diante de Deus nos céus. Graças a Deus. O meu corpo é um templo para o Espírito Santo, liberto, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Graças a Deus. As bases bíblicas são Apocalipse 12:11, Salmo 107:2, Efésios 1:7, 1 João 1:7, Romanos 5:9, Hebreus 13:12, Hebreus 10:19, Hebreus 12:24, 1 Coríntios 6:13. Outra proclamação muito poderosa que você vai fazer e vai te ajudar muito. Diz assim: digam-nos redimidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. O meu corpo é um santuário para o Espírito Santo, redimido, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Os meus membros, os órgãos do meu corpo, são instrumentos de justiça, entregues a Deus, para o seu serviço e para a sua glória. Eu nasci de Deus e o maligno não me poderá tocar. O diabo não tem lugar em mim, nem poder ou direito sobre mim. Tudo foi tratado pelo sangue de Jesus. Eu venci Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. E eu não morro pelo amor à minha própria vida. O meu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o meu corpo. Graças a Deus. Amém. As bases bíblicas são Salmo 107:2, 1 Coríntios 6:19, Efésios 1:7, 1 João 1:7, Hebreus 13:12, Romanos 6:13, 1 João 5:18, Romanos 8:33-34, Apocalipse 12:11 e 1 Coríntios 6:13. Veja bem, irmão, há uma poderosa para você se fortalecer e vencer Satanás na hora da sua luta aí. É você proclamar a palavra de Deus. Você vai proclamar, dar graças e louvores ao Senhor. É uma arma poderosa ensinada por esse grande servo do Senhor, Derek Prince. Ele viu isso na vida dele, no ministério dele. Quando ele estava sendo atacado, ele contra-atacava. Além de nós usarmos todas as armas da nossa milícia, uma das armas poderosas que ele me ensinou é nós contra-atacarmos o inimigo. Quando ele estiver nos atacando, a gente contra-ataca ele. Como? Proclamando a palavra. Eu já vi isso na minha própria vida. Já assim, muito nitidamente, várias vezes. Quando eu estou sofrendo ataque do diabo, eu contra-ataco a ele, principalmente com essas proclamações sobre o sangue. Eu vou contar um segredo aqui para você, que ele contou no livro Expulsarão Demônios. Muitas vezes, quando ele ia expulsar os espíritos malignos de uma pessoa, que ela tinha muitos, aquele homem forte ali, aquele demônio ali mais forte que estava ali dentro daquela casa, ele é o último geralmente a sair. Ele fica ali, ele não quer sair, ele diz que não vai sair. Ele ameaça até mesmo matar a pessoa. Teve uma vez que o demônio, com as próprias mãos da pessoa, enforcou a mulher e foi necessário ele e um outro homem para arrancar as mãos do pescoço da mulher, porque ela mesma ia se auto-enforcar. Na verdade não, ela, o demônio, né? Então, quando ele começa a fazer essa proclamação sobre o sangue de Jesus, o diabo se revolta. Os demônios começam a gritar, se revoltam. Então, uma arma poderosa, irmão, que você vai usar em qualquer situação, são essas duas proclamações. É isso. O ensino de hoje é esse. Eu espero em Deus que esse ensino edifique a sua vida. Ele edificou a minha. Eu aprendi mais coisas porque eu ensinei para vocês. E o caminho é esse, é Jesus. Ele é a nossa rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. Então, que nós não confiemos em cavalos, nem homens, nem ministérios, mas no nome do Senhor, o nosso Deus. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor,
o nosso Deus. Salmos 27. Glórias a Deus, Senhor. Louvado seja, Senhor, pela Tua palavra. Gratidão, Senhor, minha gratidão, tamanho do mundo, Pai. Obrigada, Senhor, por esse ensino. Que esse ensino transforme a minha vida e a vida de todas as pessoas que escutarem. Que todas as fortalezas da mente colocadas por Satanás sejam quebradas em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa dar a essas pessoas um renovo, sarar a terra delas, que o Senhor possa arrancar o coração de pedras, dar um coração de carne e que o Senhor possa dar a elas a mente de Cristo, para que o teu reino avance e a glória seja dada somente a ti. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus.